Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Lá no finalzinho do Novo Testamento já, tá bom, gente? Nós temos o Antigo Testamento terminando em Malaquias, o Novo começa em Mateus, e aí nós vamos lá para o finalzinho já, encaminhando lá para perto de Apocalipse, e você vai ver 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos ler somente um versículo. É o versículo de número 18. 1 João, capítulo 2, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim. Se você não achou, está aqui no telão, tá? É só um versículo. Filhinhos, é já o que, igreja? É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos o quê? Muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já o que, igreja? Que é já o que? Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo, diga: meu melhor amigo, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Usa o apóstolo, a tua palavra me alegra, me entusiasma, me santifica, me unge com a unção poderosa, para que eu possa avançar, conquistar, celebrar grandes vitórias, glorificar ao nome do Senhor Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus com muito amor, com muita santidade, com muita dedicação. Diga amém. Aqueles que podem se sentem glorificando o nome do nosso Deus. Muito bom nós estarmos aqui nesse domingo, vendo a nossa igreja bastante cheia, nosso povo presente, e isso é o favor de Deus. Falando em favor, o tema da mensagem de hoje é: a favor de Cristo ou anticristo? Amém? A favor de Cristo ou anticristo? Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico. Eu fiz a leitura somente de um versículo que está dentro de um contexto. Eu gosto muito de falar isso para vocês, para todos aqueles que manuseiam as Sagradas Escrituras. É muito importante, qualquer versículo que nós usarmos para evangelizar, para pregar, nós vemos o contexto em que ele se aplica, né? Quem está falando, a quem está falando, em que momento, né? E diz respeito a quê? Para nós não usarmos textos como pretextos para de repente falarmos só o que queremos. Mas o texto que ora leio aqui na epístola descrita por João fala justamente a respeito do anticristo. Nós temos uma luta que não é de hoje, contra Satanás, contra o pecado, contra todo o mal que existe na terra. E o apóstolo João aqui, este apóstolo amado de Jesus, dentre todos os apóstolos, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, é esse que ora escreve esse texto e essa epístola. Ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, né? Vocês já ouviram falar que vai vir um anticristo aí. Aí ele puxa uma vírgula aqui e coloca: também agora muitos se têm feito. Muitos se têm feito o que, a igreja? Anticristos. Então, ora, o anticristo virá. É fato, é bíblico, é profecia. Mas muitos se têm feito anticristos.
E a igreja precisa entender o que é isso, porque é esse espírito maligno das trevas que tem influenciado pessoas a viver contra todos os valores contidos na palavra do Senhor. Agora, é interessante nós sabermos em que tempo nós estamos. E aqui no primeiro tópico da mensagem, eu coloquei assim: estamos vivendo os últimos tempos. Não sabemos quantos anos até o arrebatamento, até o dia do juízo final. Não sabemos tantos anos até chegar à grande tribulação, pela qual nós, como cristãos, cremos que não passaremos pela grande tribulação. Mas é fato de que muitos sinais estão acontecendo, para que possamos saber que estamos vivendo sim os últimos tempos. Eu não posso precisar a vocês se Jesus vai voltar amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas que são os últimos tempos, são. Porque não é somente a questão de praga, de peste, de rumores de guerras e de guerras. Não é somente a questão do amor de muitos que está esfriando e muitos se apostatando. Não é só a questão, infelizmente, de filhos se levantando contra pais e pais se levantando contra os filhos, que são indícios dos finais dos tempos, sim. Mas quando nós queremos saber a respeito de que época nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a figueira, e a figueira é Israel. Se vocês forem no YouTube e se vocês colocarem construção do terceiro templo, vocês vão ver que está em andamento a construção do terceiro templo. Se vocês colocarem no YouTube, vai estar lá que já foi ungido um sumo sacerdote, tá certo? Para que eles voltassem a fazer os rituais que era feito somente no Antigo Testamento. E a Bíblia fala então que quando o terceiro templo for construído, e aí aquele que decidirá ser Deus irá sentar no templo, e aí ele vai querer se levantar e irá se levantar contra tudo aquilo que é de Deus. Mas ao vermos isso, é fato, vocês podem dar uma olhada e não é fake news, e eu queria que vocês pudessem analisar comigo esse texto sagrado que está em 2 Timóteo 3, para realmente saber se nós estamos vivendo esses últimos tempos, e o que é que eu tenho a ver com isso? E que você saber que nunca foi tanto tempo de buscar mais a Deus, amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 3, você pode voltar um pouco aí, e você vem agora aqui para o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para falar sobre a extrema corrupção nos últimos tempos, e vamos ver se estamos vivendo esse tempo. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, no telão aqui, a gente pode ver o 1, 2, 3, e consequentemente vamos analisando cada texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos, o que, igreja? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. A pessoa, ela tem que tomar muito cuidado para não pensar só nela. A palavra idiota, tá certo? Vem do ID, de identidade, tá? Então o idiota é aquela pessoa que só olha para o seu umbigo, tá? Só pensa em si mesmo. Tem pessoas que estão cada vez mais egoístas, mais vaidosas, ok? E elas só pensam em si mesmas. É por isso que eu digo: obrigado, Senhor, por eu ser pastor, e obrigado por eu ter a consciência de que eu estou amando o próximo, amém, irmãos? Uma das coisas que o cristão faz, ele tem dentro dele o amor pelo próximo. Quem tem amor pelas pessoas? Quem é que se sente bem em poder ajudar alguém, né? Em poder, uma pessoa estava triste, você vai ali, dá um abraço, aperta a mão, traz uma palavra de fé. Quem se sente bem com isso, diga aleluia, né? Então nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos, vírgula, avarentos. Quem é o avarento, gente? É a pessoa que ama o dinheiro,
Só pensa em dinheiro. Será que tem gente na nossa época vivendo isso daqui? Avarentos? Avarentos. Depois diz o quê? Presunçosos. Soberbo, meu Deus do céu. Tem gente dentro da igreja que é soberbo, irmão. Tem gente dentro da igreja que é soberbo, pessoa arrogante, orgulhosa. Uma das lutas que eu tenho, mas eu vou falar com uma pessoa, a gente só falta se humilhar para as pessoas. Meu irmão, por favor, meu irmão, faça assim não e tal. Pessoa, sabe, meu Deus do céu, isso é blasfemos. Isso daqui tem no nosso tempo agora? Desobediente a pai e mãe? Vai, coroa, fica na tua aí, velho. Olha aí, velho, tu é muito quadrada, tu não entende nada não, né? Desobediente a pai e mãe. Isso aqui tem? Ingratos? Ingratos. Meu irmão, um dos maiores presentes que Deus pode dar a nós é gratidão, amém? Eu sou grato a Deus, mas eu também vou ser grato pela pessoa que Deus usa. Como é que eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. E se Deus manda eu servir homens? E se Josué servia Moisés? Josué servia Moisés ou não servia? Eliseu servia Elias ou não servia? Jesus, sendo Deus, se fez servo, irmãos. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Tem isso aqui? Caluniadores? Tem não. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Vai, 4, 5, 6. Traidor não tem não. Não, né? Na nossa época não tem isso não. Traidores, obstinados, irmão. Irmão, não faça não. Eu faço. É obstinado. Orgulhoso foi só naquela época de Paulo e Timóteo. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí fala, tendo aparência de piedade. Ainda tem aparência de piedade, viu, irmão? Mas negando a sua eficácia. Aí o que é que Paulo fala para Timóteo, gente? Destes, afasta-te. Aí, irmão, eu não posso mandar na vida de vocês, porque só quem manda na vida de vocês é vocês mesmo. Porque até Deus, para mandar na vida de vocês, vocês têm que dar o livre-arbítrio. Mas a gente dá um conselho, né? Se afasta de gente que dizendo crente, irmão, né? É ruim, irmão. Se afasta de más influências, tá? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 7, 8 e 9. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Coisa louca. A pessoa está aprendendo, mas não chega ao conhecimento da verdade. É porque está aprendendo errado. Está aprendendo doutrina de homens e não a doutrina de Deus. Só quem aprende a doutrina de Deus chega ao conhecimento da verdade. Quem entendeu, diga aleluia. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, hoje também tem estes que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Diga aleluia. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ora veja, meus amados irmãos, como nós precisamos ter discernimento, porque nesse texto bíblico diz que todos estavam, tinha muita gente aprendendo, muita gente, como é que a Bíblia diz aqui? Eles estavam aprendendo sempre, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Então tem pessoas que estão aprendendo algo que não é a verdade. Tem pessoas que estão adquirindo um conhecimento que não é libertador. Não tem como uma pessoa estar dentro da igreja ainda fumando. Não tem como uma pessoa estar dentro da igreja ainda bebendo. Não tem como uma pessoa estar dentro da igreja ainda se prostituindo.
Não tem como uma pessoa estar aprendendo Bíblia, recebendo conhecimento bíblico, tendo a presença do Espírito Santo, está entendendo? E vivendo de uma forma absoluta, vivendo totalmente afastado da santidade e dos preceitos de Deus. Não tem como, irmãos, você está adquirindo um conhecimento que não te liberta, que não te santifica. Pessoas que ficam resistindo à verdade, tá? E nós temos que tomar cuidado, porque isso é o espírito do anticristo na pessoa. O espírito do anticristo, irmãos, você sabe o que ele quer fazer? Ele quer colocar dúvida no coração das pessoas quanto a Deus, a Bíblia. Não sei se você já encontrou alguém assim na faculdade, na tua família, na tua vizinhança, no teu colégio, no teu trabalho. Meu Deus, é o meu dinheiro. Pastor não presta, igreja não sei o quê. E eles querem desdenhar de nós, eles querem anarquizar conosco, eles querem desfazer de nós, porque eles sabem que vão fazer as pessoas fraquejarem. Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é uma instituição espiritual, uma entidade física com CNPJ, ok? Mas a igreja foi levantada por Deus, ok? Para fazer pressão nas portas do inferno. E a partir do momento que o espírito anticristo, ele começa a colocar na mente das pessoas: rapaz, esse negócio de congregar não dá certo, esse negócio de que isso é ser religioso. Onde é que eu preferi não tomar cerveja, não tomar cachaça, não tomar vinho, não me embriagar, é ser religioso? Onde é que eu resolvo ser fiel à minha mulher e não ter outras mulheres, e não estar olhando para outras mulheres, é ser religioso? Onde é que eu abrir a minha Bíblia para ler todo dia, para ela renovar o meu entendimento, eu fazer um jejum, eu congregar, é ser religioso? Mas o espírito anticristo, o espírito anti-verdade, anti-santidade, ele quer influenciar pessoas a se afastarem de tudo aquilo que nos aproxima mais de Deus. Quem está começando a entender, diga aleluia. Existem pessoas infiltradas dentro das igrejas, existem pessoas em altares, existem pessoas com instrumentos musicais em altar de igreja. Na época que aquele Eduardo Daniel Mastro ainda era vivo, ele escreveu livros falando sobre o satanismo. Ele diz que ele entrava em igrejas, ele sentava em cadeiras e ficava rindo o culto todo, porque ele já via espírito imundo na pessoa do louvor. Ele já via espírito imundo na pastora que estava pregando, no pastor que estava pregando. Ele dizia: aqui está tudo dominado. Até um dia que, quando ele colocou os pés no estacionamento de uma igreja de verdade, ele já caiu no chão. Quando ele colocou os pés numa igreja de verdade, ele sentiu o poder de Deus, ele sentiu a unção de Deus. Ele caiu por terra, os demônios que estavam com ele saíram dele, ele ficou sozinho. E ali o Espírito Santo falou com ele: ainda existe igreja na terra, ainda existe crente na terra, ainda existe pureza na terra, ainda existem pessoas que prezam por valores na terra, ainda tem gente com motivação correta na terra. Quem está começando a entender o que eu vim pregar, abra a boca para adorar. Escuta, olha o que João fala. João era conhecido como Boanerges, filhos do trovão. Ele e Tiago, seu irmão, eles eram casca grossa, irmão. Eles eram raiz, mas batia forte. Eles chegam um momento a perguntar para Jesus: o senhor quer que a gente ore para o céu, para mandar fogo, para queimar os samaritanos? E é preciso Jesus interpelá-los, Jesus questioná-los, Jesus confrontá-los e dizer: de que espírito sois? Entenda que há um aperfeiçoamento na vida de João, entenda que há um aperfeiçoamento na vida de Tiago, entenda que há um aperfeiçoamento na sua e na minha vida. Entenda que nós não podemos exigir de nenhum de nós perfeição. Nós não podemos, eu quero que o meu pastor seja perfeito. Não dá. Eu só vou ser perfeito na essência quando eu tiver um corpo glorificado, e você também. Mas eu preciso entender que mesmo convivendo com pessoas imperfeitas, que podem falhar numa fala, que podem gesticular errado, se precipitar de alguma forma, existem pessoas da terra que ainda prezam por valores, ainda têm motivação correta.
eles adoram Jesus em espírito e em verdade, nasceram de novo, se arrependeram, estão sendo lavados pela palavra todo dia, que sabem que há poder no sangue de Jesus, que há poder na unção do Espírito Santo, e eles têm uma missão de vida na terra, que é anunciar a salvação em Jesus Cristo, para que todas as pessoas do mundo saibam que Deus existe e que Deus é poderoso, através da vida delas, do testemunho de vida delas. Quem está entendendo adora Jesus. João está dizendo: filhinhos, chegados os últimos tempos, o anticristo virá, mas muitos se têm feito anticristos. A pessoa pode estar dentro da igreja e não é um cristão, é um anticristo. Como, pastor? Eu fui em busca do significado da palavra Cristo. Se você quiser anotar comigo, origem grega. A palavra Cristo tem origem no grego, Christos, que é uma adaptação do latim Christus, que significa ungido. Antigo Testamento você vai ver o espírito de Jezabel, que tinha ódio dos ungidos. Todo o espírito de anticristo, todo crente carnal, toda pessoa que não quer ser espiritual, toda pessoa que não quer negar a si mesmo, toda pessoa que não quer tomar cruz, toda pessoa que não quer descer na casa do oleiro, toda pessoa que não entende que importa que eu diminua para que ele cresça, acaba sendo o que? Soberbo, acaba o que? Sendo orgulhoso, acaba o que? Sendo presunçoso. E esse tipo de gente ainda está dentro da igreja. Os fariseus naquela época tinham um espírito anticristo. Os fariseus na época de Jesus, eles já tinham se feito anticristos. Os fariseus daquela época foram que pagaram os soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado, mas que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo. Quem foi que fez isso? Os fariseus. Quem foi que disse que Jesus não ressuscitou? Quem foi que disse que os discípulos estavam tramando o espírito anticristo que estava nos religiosos daquela geração? Então a igreja abre os olhos, que não são só os mundanos, não são somente, está entendendo, os pecadores que estão tomando suas cachaças, estão fumando a sua maconha, está entendendo, que estão fumando o seu crack, não são somente as prostitutas, está entendendo, que estão vivendo ali, e o diabo e os demônios estão usando a vida deles. Não, os fariseus que estão infiltrados dentro das igrejas, eles têm se feito anticristos, eles têm inveja dos cristãos, eles lutam para que nós possamos cair por terra, eles tramam, eles não dormem, mas o Espírito de Deus é mais forte do que o espírito anticristo. O Espírito de Deus é mais forte do que o espírito antivalores, antiprincípios, antiverdade, antissantidade. O Espírito que está em vós é mais forte do que o espírito que domina esse mundo. Escuta, a questão é espiritual. O que eu oro como pastor é que Deus abra os olhos de todos, que todos nós tenhamos visão aberta do mundo espiritual, que todos nós possamos ter o dom do discernimento de espíritos. A pessoa chega, aí quer botar a mão na tua cabeça, tu nem conhece, tira a mãozinha da minha cabeça, não te conheço. No início da nossa conversão, só o que tinha era uns vasos velho, que era mais com um pinico, que vinha tudo, eu dizia: sai daí, o encosto, o demônio. Está entendendo, irmão? De Deus não tem nada. Não congregam, não se submetem, não tem pastor, não obedecem. Está entendendo? Só vive ali para dizer que é vaso. Só vive ali para dizer para quem está em pecado que a porta vai abrir. Só vive para dizer que quem está invejando que aquela pessoa é vencedora. Mentira! Para quem está invejando é chibata muita. Para quem está mentindo vai cair por terra. Profeta de verdade, profecia de verdade, ainda chama para o arrependimento. Ei, quem está entendendo que eu vim pregar, abra a boca para adorar Jesus, aleluia. Tinha uma meia dúzia que fazia parte da intercessão aqui da igreja, só vinha para cá para dar profetada. No momento que foi proibido parar com as profetadas aqui, era só para interceder,
Aí vai atrás de uma empresária, de um doutor, alguém que tem a sua empresa, seu comércio e goste de... Cuidado, irmãos. Não tem bênção para quem é desobediente, não. Como também não tem maldição para quem obedece ao Senhor e sua palavra. A igreja precisa ter essa certeza absoluta. Então, meus amados irmãos, o termo Cristo no hebraico significa Mashiach, que significa Messias. Então, o inimigo ele se levanta contra essa profecia do Messias. A base da palavra grega e consequentemente para a palavra portuguesa, Cristo no sentido religioso, é utilizado para se referir a Jesus como Messias, mas também como o Salvador, o Filho de Deus conforme a fé cristã. Então, irmãos, tem pessoas que não querem ter um Salvador. Eu não preciso de Salvador, eu sou bom, eu faço bem. A doutrina espírita, os espíritas, o irmão chegou para mim dizendo: olha aqui, apóstolo, ele está falando aqui que o espírita falando de tal, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Eu digo, peraí, que o espiritismo anula o sacrifício de Cristo. O espiritismo diz que o que você está sofrendo agora é o que você fez na outra vida. E o poder do sangue de Jesus não vale nada? E o novo nascimento nessa vida não vale nada? Eu preciso, meu irmão, eu não posso simplesmente dizer: oh, você é espírita, você é bonzinho. Eu digo, você é espírita, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Você é espírita, você está atribuindo agora um sofrimento que uma pessoa está tendo nessa vida a um erro que ela cometeu em outra, após a morte, sexo e o julgamento. Eu não posso estar balançando a cabeça e dizendo amém para uma doutrina herege. Eu tenho que refutar. Existe a Bíblia apologética, a Bíblia que nos ensina também a respeito dessas doutrinas falsas. Então essas pessoas aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está no texto ou não está? Eles aprendem e nunca chegam ao conhecimento da... Por quê? Porque estão aprendendo algo errado. Não, porque a pessoa, o ser humano, se ele não entender a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, você sabe o que é que ele quer sempre uma explicação para o que ele está passando. E pega essa aí para tu não esquecer nunca. Tem horas que Deus complica e não te explica porque complicou. Tem coisas que você não vai poder pegar Jesus, encostar na parede e dizer: me explica agora porque é que eu estou sofrendo. Não, irmão, me explica agora porque que você me colocou nesse vale. Não, você não faz isso com Deus. Deus te cria, Deus te forma, Deus te dá vida. Agora Deus te prova. Quem está entendendo vai no glória. Deus te aperfeiçoa. Deus vai te ensinar a ser humilde, resiliente, resistente, persistente. Mas nunca Deus vai te ensinar a ser covarde, mentiroso, falso, presunçoso, orgulhoso ou egoísta. Quem está entendendo a palavra, manda glória para Ele, Jesus. Você precisa tomar cuidado para você não dar lugar a esse espírito anticristo. Você sabe quem foi que deu lugar a esse espírito? Um momentinho só, mas Jesus expulsou dele na hora. Pedro disse, sabe o que para Jesus? Não, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai padecer na mão dos religiosos. E Jesus diz: arreda Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Toda pessoa que cogitar das coisas dos homens, ela está dando lugar ao espírito do anticristo, tem se feito o anticristo. A pessoa diz, mas me prove. Tem coisas, irmãos, que só o tempo vai mostrar. Deus complica, ok? Ele descomplica, ok? E se Ele quiser, depois Ele explica porque Ele complicou. Jó disse, eu ouvia falar em ti, mas hoje os meus olhos te veem. Quem era Daniel antes da cova dos leões? Quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego antes da fornalha de fogo? Quem era José antes da cadeia? Hein, irmão, quem era eu e você antes do milagre? Quem era eu e você antes da libertação? Quem era eu e você antes de Cristo? O nosso calendário se divide em
ACDC. O nosso calendário é antes de Cristo, depois de Cristo. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: assim como é o calendário, é a sua vida. Você antes de Cristo e você depois de Cristo. Quem está começando a entender melhor a palavra do Senhor? Pastor, eu quero saber se eu não estou dando lugar a esse espírito, pastor. Anota o segundo tópico aí. Muitos se têm feito anticristos. Está no texto de João. Muitos têm se feito anticristos. Ó irmão, eu vou como pastor pregar num lugar. Eu estou pregando lá, o bandido, o traficante recebeu a palavra, recebeu o confronto, ele se arrependeu, vem chorando, gemendo. E eu peço para ele repetir a oração comigo: eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu reconheço o sacrifício de Cristo, ele tem valor para mim, ok? Quem está falando isso? O mais vil pecador. Quem está falando isso? O ex-meliante. Gente que a sociedade rejeita, a família deixou para trás. Só que a palavra foi pregada e esse aí se arrependeu. Aí ele confessa a Jesus como Senhor da vida dele, como Deus, ok? Ele diz: eu estou arrependido. Ele diz: Espírito Santo, me sela, me enche, me unge, me alegra, escreve o meu nome no livro da vida, me dá vida com abundância e vida eterna. Aí ele vai no finalzinho da confissão dele, diz o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Agora, como é que uma pessoa diz que é de Jesus, mas ela é contra os valores que Jesus pregou? Se eu sou de Jesus, eu sou a favor dos valores, valores cristãos, valores bíblicos, ok? Eu não estou falando aqui, tá? Do que uma pessoa chega e diz assim: são os meus valores. Os seus mesmo. Porque os valores contidos na palavra, todo cristão deve saber. Um dos maiores valores que Deus nos dá, um dos maiores tesouros que Deus nos dá, uma das maiores riquezas que Deus nos dá, chama-se fé. Então como é que a pessoa diz que é de Jesus, mas não tem fé? É um incrédulo, quer rir da nossa fé, é anticristo. Um dos maiores valores que Deus nos dá, pastor, um dos maiores tesouros, uma das maiores riquezas que Jesus me dá: amor. Tu vai para a epístola de João, e João vai dizer: quem não ama não conhece Deus. Aí a pessoa diz que é de Jesus, mas não ama. Onde é que eu sou de Jesus, mas eu discurso ódio? Onde é que eu sou de Jesus, mas eu tenho preconceito com o meu próximo que eu não conheço? Onde é que eu sou de Jesus, mas eu condeno sem estudar o processo? Eu vou repetir: como é que eu sou de Jesus, mas eu condeno sem estudar o processo e sem ser juiz? Espírito anticristo. O espírito anticristo pegou a mulher adultério em João 8. Jesus, pegamos essa adúltera aqui, ó. O adúltero eles não trouxeram, né? Pegamos essa adúltera aqui. A lei de Moisés manda apedrejar. Jesus escreve, olha para eles e fala bem tranquilo: quem nunca pecou, atire a sua primeira pedra. A Bíblia vai dizer que a começar dos anciãos, dos sacerdotes mais velhos, eles começam a derrubar suas pedras. E Cristo que veio salvar, Cristo que veio ungir, Cristo que veio recuperar, Cristo que veio advogar, Cristo que veio dar oportunidade, Cristo que veio transformar. Ela olha para eles: e o Senhor? Ele disse: eu? Vá para a sua casa, não peque mais.
O espírito do anticristo, ele trabalha no fanatismo, no radicalismo, na polarização. Olha onde é que o espírito do anticristo trabalha. Ele pega crente que quer matar outro crente, que dá o maior valor falar que o pastor caiu, o irmão adulterou, a filha da irmã saiu de casa. Aí não é Espírito Santo não, irmão. É o espírito da maldade. Infelizmente tem gente assim dentro da igreja. É de toda igreja. E aí esses religiosos, fariseus, invejosos, maldosos de plantão, eles estão nessa extrema. E na outra extrema está: ai, por que eu não posso tomar o meu chopp? Por que eu não posso ir para o meu forró, dançar aquelas músicas com letras obscenas? São dois opostos. Uns aqui estão se achando os espirituais, os melhores, os maiorais. Os outros estão dizendo assim: nós somos carniça mesmo, nós não prestamos não. Mas Jesus ama a gente do jeitinho que a gente está. Não, Jesus ama todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho até então unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se eu creio, Tiago diz, se eu creio eu tenho obras. Se eu tenho fé eu tenho obras. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nasci de novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O ápice da minha vida cristã vai ser quando eu abrir a minha boca, como Paulo abriu em Gálatas 2:20, dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ora vivo hoje nessa carne aqui, nesse corpo, eu a levo na fé que eu tenho no Filho de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Temos que viver em novidade de vida. Eu não posso me tornar, eu não posso dizer: eu não posso ser, dentro da igreja, eu não posso ter um espírito anticristo. O espírito que está em nós intercede para que as vidas sejam salvas. O espírito do anticristo quer condenar, quer acusar. O espírito que está em nós valoriza os ungidos. O espírito do anticristo tem ódio de ungido. Para que esse óleo? Para que essa unção? Ungido nada, eu falo, é homem igual a mim, o nome dele é esse. Não respeita a unção. Tem ódio dos ungidos. Tem se feito o anticristo. Estão dentro das igrejas e tem suas nomenclaturas, suas falas bonitas. Mas nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Uma das piores coisas da atualidade é que as pessoas estão vivendo para dar nota na vida dos outros. Deixa eu ver como é que ela está. Deixa eu ver o status do zap dela. Deixa eu ver a postagem do Instagram. Deixa eu ver. E perdem a maior parte do seu tempo no dia para ver a vida de gente que não faz parte mais da vida dele e dela. Enquanto que eu tenho que ler mais a respeito de Pedro, de Paulo, de Davi, de Abraão, de João, mas principalmente eu preciso saber quem é Jesus Cristo. O que Mateus fala dele, o que Marcos fala dele, o que Lucas fala dele, o que João fala dele, o que a palavra fala, quem é ele, o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós. Eu quero saber, ele é conhecido como Rei dos Reis, ao mesmo tempo ele é conhecido como servo útil, ao mesmo tempo ele é conhecido como leão da tribo de Judá, ao mesmo tempo ele é conhecido como a porta, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que adivinha o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso saber tudo o que ele é. Não tem um dito que diz assim, eu vou para o final da mensagem, não tem aquela fala assim: o que Cristo faria? Como Cristo agiria? O que Cristo decidiria? O que Ele falaria agora? Só que, muitas vezes, se está muito em si mesmo, muitas vezes está se vivendo uma religião ou um mundanismo, mas não se tem noção do... O que aconteceu com o judaísmo, irmãos?
Por que que Paulo chama os Gálatas de insensatos? Porque eles voltam aos rudimentos da lei. O que adianta eu colocar um talit? O que adianta eu colocar um quipá? O que adianta eu ter um candelabro na minha mesa? O que adianta eu ter uma arca da aliança, está ali na minha estante, se eu não valorizo a presença de Deus? Nós não vivemos de amuletos, irmãos. Nós vivemos de uma fé genuína em um Deus invisível, mas real, em um Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, derramou seu sangue, pagou pelos nossos pecados, venceu a morte, venceu Satanás, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele disse: eu vou deixar minha igreja para concluir o trabalho que eu comecei. Escuta, para ele se tornar o Salvador, ele teve que negar, ele teve que ir para a cruz, ele teve que se calar. Se o Espírito de Deus está em mim, irmãos, eu tenho um espírito de sabedoria. Se o Espírito de Deus está em mim, eu tenho um espírito que me leva a perseverar e não a desistir, irmãos. Se o Espírito de Deus está em mim, irmãos, eu tenho um espírito de ousadia. Eu não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. E eu venho aqui como um profeta de Deus para dizer para você: há em você um espírito de ousadia. Essa semana ainda você vai resolver coisas que você não tinha resolvido ainda, porque você vai tomar posse desse Espírito divino que há sobre a sua vida. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer, Satanás será vencido, abatido, aniquilado, os demônios envergonhados. Porque quando você colocar os pés lá, você vai colocar os pés cobertos com o poder que é no sangue de Jesus, e a unção do Altíssimo estará sobre a sua vida. No abrir e fechar dos seus lábios, quem vai falar é Deus, quem vai ministrar é Deus, quem vai convencer é Deus. Quem está entendendo, abra a boca para adorar a Deus. Para concluir, no tópico 2, tudo que é contra a pureza. Como é que eu sou de Cristo e eu sou impuro? Como é que eu sou de Cristo e os meus olhos têm olhos de adultério? Como é que eu sou de Cristo e eu não valorizo a pureza? Um dos maiores presentes que eu recebo como pastor, eu termino de pregar e as crianças vêm me abraçar. Elas me abraçam aqui, ó. Pureza! Irmãos que só são crentes aqui dentro. Aqui dentro é glória a Deus, aleluia, a paz, irmã. Em casa, no trabalho é palavrão, xingamento, palavras de baixo calão, espírito anticristo. Quem tem o espírito de Cristo respeita a sua mulher, ama a sua mulher, cuida da sua mulher, honra seu marido, ama ele também, respeita ele também. Chega de engano, vive na sinceridade, tem humildade, tem amabilidade e tem vergonha na cara, irmão. Porque perfeitos não somos, mas quem tem Jesus, embora erre, conserta erro se puder, embora caia, assim que pode se levanta. Eu vou concluir agora, tópico 3. Eles foram chamados de cristãos. Repita comigo, diga: eu sou de Jesus. Atos capítulo 11, concluindo a mensagem, eu vou para o versículo de número 26. Coloque aqui por favor na tela, abra a sua Bíblia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos chamados. Eles estavam na igreja em Antioquia e pela primeira vez foram reconhecidos, chamados cristãos. Lá fora quem olha e diga assim: tu é um crente muito sem futuro. Aí o povo usa todo tipo de palavra, né?
Tu é muito 171, tu de crente não tem nada, para ser crente igual a ti, eu prefiro ser do mundo. Agora imagina, quando lá fora, irmão, lá fora, aquela pessoa que tu menos imaginava na vida chega para ti e diz assim: eu não posso negar, eu vejo Jesus Cristo na sua vida. Eu já errei, você já errou. Nós já falhamos no falar em algum momento, mas há em nós um temor tão grande. Quem está comigo? Há em nós um desejo tão grande de agradar a Deus. Quem está comigo? Há um significado de vida para nós. Qual o significado da sua vida, apóstolo? É ser cristão, é mostrar Jesus para o mundo, é mostrar a salvação em Cristo, é mostrar que há poder no nome de Jesus e na palavra pregada em nome de Jesus. Por quê? Porque eu era alcoólatra e não sou mais. Por quê? Porque era dependente químico, eu não sou mais. Por quê? Porque eu era prostituto e não sou mais. Por quê? Porque eu era derrotado e não sou mais. E quanto a isso, não tem Satanás, invejoso, demônio, praga nenhuma na terra que possa ser contra. Quem olhar para esse daqui tem que saber que há poder no sangue de Jesus. Quem olhar para esse daqui tem que saber que há poder no nome de Jesus. Quem olhar para você tem que saber que já não é mais você, aquele corrupto, aquele beberrão, aquela fraude, aquele derrotado, mas só pode ser Jesus na sua vida. Mas há quem adore Buda, quem seja espírita, e quem diga: o evangelho meu é o de Allan Kardec. Quem se curve diante de animais, aqueles que adoram Beelzebu. Há 8 bilhões de pessoas na terra, seres humanos, que não querem de forma nenhuma realmente serem discípulos de Jesus. O espírito anticristo está neles. Eles querem anarquizar, eles querem esculhambar, eles são incrédulos, eles nos odeiam. Se pudessem nos matavam. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você: ainda esse ano tem muita gente que vai dizer você é um cristão. Ainda nesse ano, até gente da tua família, até pessoas que já tinham falado mal de você, vão ter que dizer: eu vejo Cristo em você, eu vejo o Salvador em você, eu vejo o ungido em você, eu vejo o poder do Altíssimo em você. E se você ainda no final da tarde desse domingo, que está aqui na igreja assistindo pelo YouTube, e quer mudar de vida, e quer ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus, dessa palavra que tem poder para te mudar, para te ressuscitar, e você quiser, sai do seu lugar, vem até aqui, venha se arrepender dos seus pecados. Você que não consegue ler uma Bíblia, você que não consegue ter uma vida de oração, você que vem para a igreja aqui é mais um lugarzinho que você vem, mas você não vem para cá dizendo: papai vai falar comigo hoje, mas vai acontecer coisa grande hoje. Chega de não valorizar a igreja que você congrega. Chega de não valorizar a palavra que é pregada no altar. Chega, isso é espírito do anticristo. Chega de olhar para uma pessoa ungida e não ver Deus na vida dela. 2 Coríntios 5,16, a Bíblia diz que nós não podemos olhar para as pessoas na carne. E vão dizer assim: mas esse Jesus aí é o filho de Maria, eu conheço ele. Que pena desses que não conseguem ver unção na vida dos ungidos. Que dó
desses que não conseguem ver a atuação de um Deus invisível e real na vida de um ser humano que era falido e não é mais. Estão cegos, cegos pela incredulidade, cegos pela idolatria. Mas o Senhor está chamando hoje pecadores ao arrependimento. O Senhor está chamando hoje pessoas que nunca conseguiram viver o Evangelho na sua íntegra. Escute o que eu estou dizendo. Pessoas que faz tempo que estão na igreja, mas você não consegue viver o cristianismo na íntegra. Você tem dito assim, mas eu não consigo. Eu tenho que dar uma saidinha aqui e acolá. Eu tenho que fazer uma coisinha aqui e acolá. Chega! Você não vai dar mais vazão a esse espírito imundo, maligno. Mas hoje você se arrepende. Hoje você se reconcilia. Hoje você volta ao primeiro amor. É chegado os últimos tempos. É chegado o momento de se voltar mais para Jesus. Não tem dinheiro no mundo que vai fazer você se sentir saciado e feliz. Não tem profissão no mundo, casa no mundo, carro no mundo, empresa no mundo, prêmio lotérico no mundo, que vai te dar a paz que você precisa, a não ser Jesus. Não tem, não tem. Somente Ele, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Somente Jesus. Se arrependa, receba Ele hoje. Que vão fazer 23 anos que eu recebi Jesus. Que eu disse, eu aceito Ele entrar na minha vida para me governar, para ser Senhor da minha história. Eu não sou mais depressivo e não tenho transtorno bipolar e não tenho síndrome do pânico não, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Você que está pelo YouTube agora, você que está aqui, faça essa oração com fé, que ela tem poder para mudar a sua história. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Fala, me lava com teu sangue. Diga, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga, eu valorizo o teu sacrifício na cruz do Calvário, ó Messias, ó meu Deus, meu mestre, meu pastor, meu amor, meu tudo. Diga, vem Espírito Santo, me sela, me enche, me unge, me alegra, me dá ousadia e me faz viver em santidade. Escreve o meu nome no livro da vida e me concede vida com abundância, a vida eterna. Fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Diga, vivendo valores, princípios, a palavra em pureza, em amor e em dedicação à obra de Deus. Quem crê, diga amém. Para se levantar glorificando o nome do Senhor. Como é seu nome? Oi? Vem cá, filho. Como é teu nome? Luiz Henrique. Vou perguntar de novo, como é teu nome? Luiz Henrique. Hoje, Luiz Henrique, assim como o Senhor Jesus fez na minha vida, Luiz Henrique, porque o meu nome é Luiz Henrique, Jesus está fazendo a mesma coisa na sua vida, Luiz Henrique. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, Luiz Henrique. Tudo vai ser feito novo na sua vida, Luiz Henrique. Uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, Luiz Henrique. Quantas pessoas eu tinha para falar e Jesus me fez falar contigo no final do culto. Tem milhares de pessoas nesse momento acompanhando esse culto e Deus me mostrou você, Luiz Henrique. E eu só digo para quem está escutando agora e assistindo, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E todos aqueles que tiverem humildade na terra nascerão de novo, serão curados, libertos, sarados, restaurados, restituídos, transformados e abençoados pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Luiz Henrique, receba paz, amor,
alegria, fé e restauração. Toda maldição foi quebrada, todo jugo foi despedaçado. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje tu vai deitar, vai dormir, vai viver. Você sabe por que eu valorizo fazer isso daqui, Luiz Henrique? Porque um dia eu tive alguém para me abraçar. Um dia eu tive alguém para poder me dar uma oportunidade na vida. Então, grava bem essa data. A partir de hoje Deus está mudando a sua história, viu? Qual é a tua idade? 14 anos de idade. A igreja aplaude Jesus. Dá para ele lá. Ô Luiz Henrique, Luiz, pega essa toalhinha aí para você, de presente. Repita comigo e diga: eu tenho uma missão na terra. Ser um cristão. Diga: as pessoas vão ver Jesus Cristo em mim. Mais alto, diga: as pessoas vão ver Jesus Cristo em mim. Diga: eu sou uma carta viva do Evangelho de Jesus Cristo. Diga: eu vou agir como Jesus agiria. Eu vou falar como Jesus falaria. Eu vou decidir como Jesus decidiria. Diga: eu te amo, Senhor Jesus. O Senhor é o meu exemplo. Eu vou te imitar. Eu vou viver uma vida com abundância na terra. Eu vou ter vida eterna no céu. E eu creio, Senhor, que eu sou mais do que vencedor, porque em mim há um espírito de ousadia. Diga amém, irmão. Você pode aplaudir Jesus.